Muito bom. Pastor Paulo, devido aos escândalos e grandes vídeos de bizarrices, indulgências modernas, o que você me diria sobre a falta do conhecimento bíblico e da tradição dentro do contexto, principalmente do Novo Testamento, na figura do nosso Messias, Jesus, quando muita gente fala assim, porque na tradição diz, mas não fala se é católica, se é judaica, se é filosófica, Reformada. o que é. Eles dizem que está na tradição. Quando não, o reverendo historiador, santo homem de Deus, Flávio Josefo, escreveu aí, José. Mal sabe que José foi uma bagunça, né? O que você me diz desse bololô todo? As fontes históricas, elas são muito bem-vindas, né? As pessoas devem se utilizar de fontes literárias, fontes culturais, né? Principalmente porque são, como o nome já diz, são fontes, né? Muita coisa que a gente tem na pessoa de Flávio Josefo foi confirmado arqueologicamente. Então, vale a pena usar o Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia e Fílon de Alexandria, né, Onkelos e outras fontes que são muito bem-vindas. Agora, toda fonte que vai de encontro ao texto mãe, que é a Bíblia Sagrada, essa fonte, pelo menos aquele ponto desta fonte, deve ser questionado. Não precisa ser rechaçado, não precisa ser posto de lado, mas você precisa buscar amparo, né, em outras fontes para saber se, de repente, ela não está indo de encontro, mas ela está tentando aclarar, ela está tentando elucidar o texto de uma forma, de um ponto de vista diferente e tal. Agora, se realmente aquela fonte estiver indo de encontro tanto à questão literária, né, quanto à questão cultural do povo e o próprio texto puro e simples da Bíblia, essa fonte ela deve ser, pelo menos nesse ponto que se encontrou, rechaçada. Por que eu estou falando nesse ponto? Porque a gente encontra algumas coisas em Josefo que são assim meio que contraditórias, né? O próprio fato de Josefo reconhecer Jesus como Messias. Isso se encontra no texto de Josefo. Isso é um fato que a gente não acredita que foi Josefo quem escreveu, mas que alguém inseriu, por exemplo, no seu texto. Por quê? Primeiro que Josefo era judeu, né? Ele se torna Flávios Josefos ou Flávios, né? Porque acaba meio que se convertendo ao Estado, né? E como judeu, ele não ia reconhecer a messianidade de Jesus por esse ponto. Segundo, porque ele era um judeu ferrenho, religioso. Segundo, quando ele escreve, ele está escrevendo debaixo da autoridade romana. Ele está sendo vigiado e tal pelos romanos. E ninguém escreveria que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Senhor, é o coisa, se não quisesse morrer. Como Josefo já havia abdicado da sua judaidade para não morrer, ele agora não ia dar esse tiro no pé. Então, tem muita coisa que a gente vê nessas fontes que os pregadores citam que é complicado, né? Pior é quando ele cita essa questão da tradição, né? A tradição diz, sem ter nenhum conhecimento tradicional. A tradição diz aonde, né? Quais seriam, por exemplo, quando eu falo assim, a tradição judaica, pelo menos uns 2 ou 3 livros que eu deveria citar quando eu falo assim, sobre tradição. A tradição judaica é pura e simples, é o Talmud. O Talmud a coletânea, não é? Seja ela o Talmud escrito em Jerusalém, o Talmud Yerushalmi, ou o Talmud escrito em Babilônia, o Talmud Bavli. Esses dois conjuntos, eles carregam, não é? São duas coisas dentro do Talmud, que é a Mishnah e a Guemará. A Mishnah é, vamos dizer, a tradição mesmo. É o que está escrito na Mishnah, ponto. Não tem que questionar. Mas os rabinos, eles vieram para comentar a Mishnah, que foi compilada, né, pelo Rabino Hakadosh, que a gente chama, né, o santo homem de Deus, e ela foi comentada depois por outros sábios, né, porque haviam detalhes dentro da tradição que os judeus estavam perdendo. Esse comentário se chamou Guemará. Então a Mishnah e a Guemará, eles vão se unir e vai dar o Talmud. Depois vieram outros comentaristas, né, comentaristas importantes.
Mas um comentário mais clássico, né, que a gente vai dizer assim, que ele abarca toda a Mishnah e toda a tradição, explicando essa tradição e resumindo ela um pouco, é o Mishneh Torah, que é o comentário de Maimônides, né? Ele faz em 14 livros o que antes, exato, o que antes estava em 63 tomos, ele reduz para 14. E ele pega toda a tradição. Tá? Por exemplo, tem partes do Talmud Yerushalmi que eles preferem abrir mão de comentar coisas do templo, né, que não estava em vigor. Então eles abrem mão de comentar essas coisas. O Talmud babilônico ele comenta tudo isso. Maimônides ele também traz todo esse comentário compilando. Depois a gente tem o Yosef Karo, que é um rabino também muito conceituado, que escreve também um tratado de acordo com o Talmud, chamado Shulchan Aruch. Esses 3 trabalhos, eles precisam ser conhecidos por alguém que vai falar de tradição. Se a pessoa não conhecer esses 3 trabalhos, a pessoa não está apta para falar de tradição. Então são 63 livros enciclopédicos, depois 14, e depois aí o Shulchan Aruch varia, né? A língua que vai traduzir, na verdade, hoje acho que só tem em inglês e espanhol. Então, a pessoa tem que conhecer pelo menos esses 3 para começar a falar de tradição. Se ele não conhece esses 3 ambientes, ele não tem como falar de tradição. Ele pode citar que um fulano falou sobre a tradição, tal. Se ele não conhece esses 3 ambientes, entendeu? Não tem como.